Bem, então estou criando uma playlist nova, ó. O que preciso saber para testar ou usar um Linux? Aprenda sozinho. Eu vou subir esses vídeos aqui, ó. Já o 1, primeiro aqui, informações do computador, memória, o processador, qual a velocidade do seu processador, algumas informações úteis, assim, serão bem básicas, né? Para a pessoa aprender a testar o Linux, se dá qual distro que eu vou escolher e tal. A segunda, processador, ele é 32 ou 64? Bom, o processador, você pode ter um Windows 32, mas o processador pode ser 64. Aqui, ó, qual que é o formato do seu HD, se é GPT ou MBR? E o quarto, quais são as partições necessárias para o Linux? Bem, aqui, ó, os vídeos ainda não estão, esses 4 já estão prontos. O quinto vídeo vai ser as interfaces, né? Vão ser as interfaces que o Linux tem para te ajudar a escolher qual distro você vai escolher. O 6, como que você vai testar o Linux? Se é no pendrive, se é no VirtualBox. Tem várias maneiras de você testar. O 7 é como você vai colocar a ISO no pendrive. Tem programas que colocam a ISO dentro do pendrive. A gente fala a ISO porque é a mídia, né? É o arquivo ISO. O 8 já tem vídeo no canal, mas o que você precisa saber, por exemplo, é dividir o HD. Se você vai dividir o HD ou se você vai instalar o Linux sozinho ou ao lado do Windows, né? E o 9 é como você vai instalar o Linux, que seria uma continuação daquele. Você pode instalar o Linux sozinho, você pode instalar o Linux junto com o Windows. Você põe uma instalação lado a lado, é automática, essa é a mais simples que tem. E você pode também dividir o HD, aí você já vai saber as partições que o Linux precisa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa página aqui, ó. Eu li bastante essa página aqui, ó, e eu indico essa página, ó. É do Linux Mint, que ele é baseado no Ubuntu. O que vier, por exemplo, aqui, ó, escolher a edição correta do Linux. Aqui tem as partições, ó, tem uma documentação muito boa. E você já vai aprendendo as partições, ele explica direitinho como é que se faz o ponto de montagem, etc. É muito boa essa página aqui, ó, aí você já fica familiarizado. Eu espero que goste, vá colocando nos comentários, olha, gostaria de saber isso, de saber aquilo, tenho dúvida nisso ou naquilo, aí fica mais fácil para ir fazendo os próximos vídeos. Espero que gostem dessa playlist, a iniciativa dela mostrar para os usuários que não é difícil usar o Linux. É simples, você não precisa usar terminal, nem no Linux. No Windows tem um terminal, mas a gente não usa. Eu uso o terminal porque eu acostumei assim. É mais fácil ficar procurando fazer um comando de terminal do que ficar procurando onde que está na parte gráfica, mas você faz tudo gráfico. Para instalar programas no Linux, por exemplo, você escolhe um na loja de software e instala sozinho. Bom, espero que esse vídeo possa esclarecer o que é essa playlist. Ela é, assim, para principiantes mesmo, bem básico. Então a gente se encontra no próximo vídeo. Bem, então eu vou fazer uma playlist no meu canal. O que você precisa saber para testar ou usar um Linux? Bom, às vezes você pergunta para a pessoa se tem computador, tenho. Você usa qual? O Windows. É o Windows. Qual que é o seu Windows? O cara não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Quando você começa a estudar o Linux, eu quero usar o Linux, que é um sistema gratuito, tal, mas tem o terminal. Você precisa conhecer algumas características do seu computador. Por exemplo, sistema operacional. O que é isso? O Windows, Linux é um sistema operacional. Android é um outro sistema operacional que você liga ao celular, faz funcionar. Por exemplo, esse aqui é um Windows 7, ó. Ele é branco, mas eu uso ele cinza porque descansa mais a vista. O Linux tem várias dessas interfaces aqui, ó. O Windows 7 ele é só assim, o Windows 8 é de um jeito,
não se preocupe com muitas informações, porque esse conhecimento você vai adquirindo aos poucos. Então vamos lá. O que você precisa saber são informações do computador, porque às vezes um sistema operacional ele tem os requisitos de um sistema operacional, ele precisa de algumas coisas para poder funcionar. Então vamos aqui, ó. Por exemplo, sistema operacional: Microsoft Windows, Linux, BOS, macOS, Solaris, Android, ReactOS, FreeBSD. Isso são sistemas operacionais. Então você já sabe, provavelmente você usa um Windows. Mas qual seria o seu Windows? Bom, eu não sou entendido em informática. Eu sei usar o Windows e sei usar alguns Linux, como por exemplo o Zorin ou Zorin. Eu gosto de chamar de Zorin. Ó, eu malemar sei usar esse aqui. Aqui são as playlists do canal, né, para você dividir, ó, distros russas, várias dicas, editores de vídeos, conheça o Linux. Mais uma pessoa, eu percebi pelos comentários que às vezes você põe alguma informação, a pessoa não sabe. Ninguém é obrigado a saber. Então vamos ver algumas características aqui do computador. Então eu vou criar essa playlist, o que você precisa saber para testar um Linux. O usuário de Linux, ele acaba lendo mais. Então ele acaba tendo um pouco mais de informações, ele conhece essas informações aqui, ó. Qual que é a versão do Windows? Tem o XP 7, 8 ou 10. Se o seu sistema é 32 ou 64 bits, se o seu processador é 32 ou 64 bits. As características do processador, clock, velocidade dele, a capacidade e quanto tem de memória. Não se preocupe que isso vai entrar aos poucos, assim você vai assimilando esses conhecimentos aos poucos. Então, por exemplo, para testar um Linux, lembra que eles têm os requisitos mínimos. Ele precisa de um espaço no HD, ele precisa de tanto de memória, ele precisa funcionar em processador 32 ou 64 bits. Então a maneira mais fácil de você pegar informações do seu computador, eu vou fazer pelo Windows, porque pelo Linux provavelmente o cara já sabe. Você vem aqui iniciar, ó, computador, clica com o botão direito do mouse e você vai por propriedades. São as propriedades do computador. Esse aqui, ó, é um Windows 7 profissional. O processador, ele é um Intel, R, Core, Dual, CPU, olha lá. Ele tem, isso é o que interessa pra gente, ó, 3 GHz, que é a velocidade do processador. Tá vendo aqui, ó? A memória que tem no computador é 8 GB. E o tipo de sistema é 64 bits. Então só nessa parte aqui, ó, recapitulando, iniciar, computador, botão direito do mouse, clicar em propriedades, você abriu essa janela aqui, você sabe qual Windows você está usando, se ele é 32 ou 64 bits, quanto você tem de memória e quanto você tem aqui, ó, a velocidade do seu processador. Esses são requisitos mínimos. Outra coisa muito que se pergunta muito, deixa eu fechar essa janela aqui, se pergunta muito sobre o terminal. Ah, mas eu não vou usar esse Linux eu falo muito em terminal. Bom, o Windows também tem um terminal. Terminal, você vem aqui, ó, digita, por exemplo, CMD, que é o prompt de comando. Você clica aqui. Isso é um terminal, ó. Antigamente usava terminal. O Linux também tem um terminal como esse. Mas você precisa usar terminal? Não, você faz tudo gráfico. No Linux também, hoje, você faz tudo gráfico. Mas, por exemplo, ele tem um comando aqui, ó, chama diskpart. Um exemplo. Pronto, ó, diskpart. Um outro comando que tem aqui dentro, eu já estou dentro do diskpart, list disk. Eu tenho 2 discos no meu computador, 2 discos rígidos, ó. Eu tenho um de
1 GB e um de 300 GB. E eu não sei se é GPT ou MBR. Então essas informações são aos poucos. MBR e GPT, que são as partições e o formato do disco, nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então nesse vídeo você aprendeu informações do seu computador, qual a versão do seu Windows, seria 32 ou 64 bits, as características do seu processador, o clock, quanto tem de memória RAM. Não é preciso usar terminal nem no Windows e nem no Linux. E o caminho mais prático e mais simples para você pegar as informações são aqui, só recapitulando. Iniciar, computador, clica com o botão direito do mouse em propriedades. Aqui você tem as informações que você precisa. Windows, processador, memória RAM instalada, 8 GB, tipo de sistema, 64 ou 32 bits. Bom, a gente continua no próximo vídeo. Bem, então nós estamos aqui no Windows, o Windows é o Windows 7, mas esse procedimento vai servir para todos os Windows. Você sabe se o seu computador é 32 ou 64 bits? Você pode saber se o sistema é 64 ou 32 e se o seu processador é 32 ou 64 bits. O jeito mais prático para você saber seria esse aqui, iniciar, computador, clique com o botão direito do mouse. Aqui você já tem as informações, Por exemplo, esse aqui é um sistema de 64 bits. Então eu sei que o meu processador é de 64. E aqui você já vê a memória também, 8 GB. Mas pode não ser verdadeiro. Se tiver um sistema 32 bits aqui, sistema operacional de 32 bits, pode ser que o processador seja 64 bits. Então é sempre aconselhável, se você tem memória suficiente, por exemplo, 8 GB eu tenho aqui, você instalar tudo 64 bits, porque você vai ter um melhor rendimento. Se você instala um 32 bits num processador de 64, ele só reconhece até 4 GB de memória. Bom, então esse aqui é o primeiro procedimento que você pode fazer. Se for 64, o seu processador é 64. Eu tenho uma amiga que tem um computador, tinha 4 GB, 2 pentes de 2 GB cada um. Bom, o que aconteceu? Um estragou e ela não quis comprar mais um pente. Então, um sistema 64 bits em 2 GB, ele fica lento. Tanto o Windows quanto o Linux. Aí você instala um 32. Bom, esse é o primeiro passo mais simples que você possa fazer no Windows, né? Agora, você pode também localizar aqui, o CMD e cola este comando aqui, Eixo Processor Architecture. Olha lá, ele vai pegar o processador, AMD64. Tem um outro comando também, deixa eu ver aqui se eu me lembro aqui, CMD, tem um outro comando que você digita aqui. Bem, eu vou localizar ele, que não me lembro agora de cabeça aqui. Vamos fechar aqui, Então você aqui já sabe como ver a memória e ver qual que é o seu sistema. Pois bem, aqui tem uma curiosidade, olha. Por que 32 bits é chamado de x86 e não de x32? Porque tinha um processador que era 8086. A gente falava, esse é o 86. Como o 64 bits veio depois, ele passou a ser chamado de x64, x64. Então, quando você vê x86 é 32 bits. Tem 2 programas que você pode baixar para Windows, eles dão mais informações, inclusive eu vou deixar na descrição. Um é esse aqui, não tem necessidade, e o outro é esse outro aqui, o 64-bit checker, é bem pequenininho, funciona em todos os Windows. Essa página é bem interessante,
vivadet.com, vou deixar o endereço na descrição. Descobrindo a arquitetura do processador e do sistema operacional. É do Jefferson Costa. Muito legal porque ele mostra para o Windows, mostra para o Mac e mostra para o Linux. E ele explica aqui o comando, ó. Ele dá o comando e ele explica como é que funciona o comando e a saída que você vai ter, ó. Aqui para você ver o sistema operacional e aqui para você ver o processador. Geralmente o usuário de Linux, ele lê mais do que o usuário do Windows. Agora vamos para o Windows, ó. Ele tem aqui, ó, esse outro comando aqui, tá vendo, ó? Que ele vai te dar o data with, que a arquitetura do processador é 64 bits. Então você localiza aqui o CMD. Vou até copiar aqui esse comando aqui, ó. Você localiza o CMD e cola aqui, ó lá, ó. Você vai ser o data with 64. Então, aí você tem certeza que o seu sistema, se você tiver um Windows 32 instalado, você tem certeza que o seu sistema seu processador é 64 bits só. Você pode testar no Debian, no Fedora, no Windows XP e no Windows 7. Então fica aí a dica. Muito legal aqui, vou copiar esse comando aqui para cá, ó, também, ó. No Linux eu não vou pôr essa parte no vídeo, porque geralmente o usuário de Linux ele já sabe o comando, mas tem aqui, ó, vou deixar aqui na descrição, você testa e vê se funciona direitinho lá. Bem, então nós vamos aqui para o vídeo 3 do nosso curso, o que você precisa saber para testar um Linux. Vão estar todos na playlist. Nós vamos ver nesse vídeo se o seu HD é GPT ou MBR. Nós vamos saber o que é isso. No vídeo 1, recapitulando informações do computador, você pega aqui, ó, iniciar computador propriedades. Por favor, assista o vídeo 1, você vai abrir essa janela aqui, ó. Você sabe o seu Windows, a velocidade do seu processador, quanto você tem de memória instalada e se o seu sistema é 64 ou 32 bits. Pois bem, no vídeo 2 eu ainda não subi. O vídeo 2 é o seguinte, ó. Vou pôr um pedacinho aqui, que aí a gente relembra, ó. Vai servir para todos os Windows. Você sabe se o seu computador é 32 ou 64 bits. Você pode saber se o sistema é 64 ou 32 e se o seu processador é 32 ou 64 bits. Bom, então esse é o vídeo 2. Você vai saber se o seu processador é 32 ou 64. No vídeo 3, nós vamos saber agora aqui, ó, deixa eu fechar essas dois aqui. Nós vamos saber aqui, por exemplo, se o seu disco rígido ele é GPT ou MBR. A maneira mais fácil ou mais simples é você apertar a tecla, essa aqui, ó, e já digitar o comando diskpart. Ou você pode também vir aqui, ó, procurar CMD. Vai dar no mesmo, você vai digitar o diskpart. Ele vai abrir esse programa aqui, ó. Esse é um terminal, tá vendo? Eu estou fazendo pelo terminal, que é um jeito assim, mas tem um jeito gráfico também. Aqui você vai digitar list espaço disk. Bom, então eu tenho dois discos no meu computador. O disco 0 de 1 GB e o disco 1 de 320. Na verdade é vezes 1,48, ele dá 320. E aqui vai dar 1 GB. Aqui, olha, está o GPT. Bom, o GPT é o seguinte, é o formato que foi formatado o seu HD, é o formato dele. Quando ele tem um asterisco aqui, ele mostra que o disco é GPT. Eu vou mostrar aqui um site aqui, ó. Olha lá, quando ele tem esse formato aqui, ó, ele tem esse asterisco aqui, é porque é GPT. Então,
essa é a maneira de você saber pelo terminal. Eu vou deixar o endereço dessa página aqui, que é bem interessante aqui, ó, para você ter mais conhecimento sobre ela aqui. Bom, uma outra maneira mais simples de você ver é vindo aqui, ó. Lembra que eu te falei que você não precisa usar terminal? Nem no Windows e nem no Linux. Você pode vir aqui com iniciar, computador, gerenciar. Vai abrir essa telinha aqui, ó. Depois você vai em gerenciamento de discos. Uma outra maneira de você achar ele aqui é você clicar aqui no iniciar, computador, abrir o computador. Você clica com o botão direito e vai vir em gerenciar. Você vai abrir o mesmo programa que é esse aqui e você vai em gerenciamento de discos. Aqui vão aparecer os discos, ó. Provavelmente você vai ter um só, que é o disco 0. Lá na minha CPU inverti o cabo, então o disco 1 seria o 0, né? Onde está instalado o Windows, os Linux, ele está dividido em partições. Mas a partição nós vamos ver em outro vídeo. É só você clicar nesse botão aqui, ó, nesses dois botões aqui, ó. Tá vendo que ele fica aqui, ele afunda, né? Ó, você clica com o botão direito do mouse. Você vai em propriedades do disco, em volumes, estilo de partição, MBR. Se fosse GPT, estaria GPT. Uma dica muito boa que você pode saber é a seguinte, ó. O Windows 7, ele é MBR, ele não instala no GPT, que é um formato mais novo. O Windows 8 ou posterior, ele pode estar instalado no MBR ou está instalado no GPT. Essas informações são importantes para a gente poder dividir o disco depois. Nós vamos dividir o disco em partições, como está o meu aqui, por exemplo. Eu tenho 3 Linux no meu computador, ó. Então eu venho aqui gerenciar, ó, só para te mostrar aqui, ó, gerenciamento de discos. Nesse disco aqui, ó, ele não tem partições, ele só tem uma partição aqui, ó, partição primária. No outro ele tem uma partição reservada para o Windows 7 ou o Windows 7. Ele tem uma partição aqui onde está instalado um Linux. Ele tem uma partição do swap. Ele tem outras partições. Partições nós vamos ver no próximo vídeo, no vídeo 4, o que o Linux precisa para ser instalado, quais são as partições dele. No canal já tem 2 vídeos aqui, ó. Se você quiser adiantar o serviço, você pode vir aqui, ó, dividir. Existem 2 vídeos aqui, já dá uma, ó, como dividir o HD para instalar o Windows, o Linux Astra. Como dividir, particionar o HD para instalar o Linux. Então esse é assunto para o próximo vídeo. Então, relembrando esse vídeo aqui, ó, nós vimos se o formato do disco ele é GPT ou MBR. Então você vem por aqui ou pelo CMD, aqui, ó, CMD no Disk Part. List Disk. Você pode também acionar aqui direto aqui, ó. Você pode vir aqui, ó, e fazer o seguinte. Você vê, eu estou usando o terminal. Você pode apertar a tecla Windows R e já digitar o Disk Part. Ele já abre no Disk Part. Aí você põe o List Disk. O meu, como não está marcado o GPT, ele é MBR. Então a gente se encontra no próximo vídeo, que são as partições. Nós vamos conhecer as partições do computador. Conforme se ele for GPT ou MBR, nós podemos criar tipos de partições. Então até o próximo vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais. Você procure FETA e você encontra o nosso canal. Aqui nós temos as playlists, ó. Várias playlists eu já criei, eu inclusive eu coloquei todos os vídeos nessa aqui, ó,
como criar partições, tem 19 vídeos. Eu estou refazendo esse vídeo 4 aqui, ó, pois eu já te explico por quê. Tem uma informação aqui. E também estou colocando, então esse aqui é o vídeo 4, as partições, e estou colocando todos os vídeos num vídeo só, vai ficar um vídeo de 1 hora. Estou refazendo 4. Bem, o que são partições, né? Vou aqui no meu computador, ó. Aqui eu tenho, olha, um HD externo, um HD sobressalente, outro HD sobressalente, e essas aqui são partições de um HD só. HD é um disco rígido, né? Então, o que são partições e quais as partições necessárias para instalar o Linux? HD, disco rígido, MBR ou GPT? Já falamos isso no vídeo anterior, mas você pesquisando aqui, ó, diferença entre GPT e MBR, você vai entender aqui, ó. Tem até os nomes direitinho. No GPT, que é um formato mais novo, você pode criar até partições primárias dentro de um mesmo disco. No MBR, você cria partições 4 primárias e as outras lógicas e estendidas. Você pode criar partições pelo Windows e pelo Linux. Aqui tem os programas, ó. Bem, então vamos fechar aqui. Então vou abrir aqui um programa, ó. Vou em computador, vou abrir o gerenciar. Vamos em gerenciamento de discos. Vai abrir o programa, por aqui você pode dividir, ó. Então aqui eu tenho, ó, o disco 0. O seu provavelmente vai estar só o Windows e uma partição reservada. Aqui eu tenho o XP, que não cria a partição reservada. A partição reservada você pode excluir se você quiser, procure no Google, mas não é interessante, porque o Windows só instala em partições primárias. O Linux instala em partições estendidas. Então, partições, você divide o seu HD em partições, senão você tem que instalar um Windows num disco rígido, o 7 no outro disco rígido, um Linux em outro disco rígido. Aqui são partições reservadas, ó. Então, está vendo? Aqui disco 0, disco 1 e disco 2. Naquele vídeo lá eu pus assim, ó, quais são as partições do Linux? O Linux precisa de uma partição, representado pela barra, para o raiz, ou root, né? Não se preocupe com os nomes. Uma outra partição para o swap, e eu instalo a pasta home separada. Pasta home são os meus documentos do Windows. Qual que é a vantagem de você instalar o Linux numa partição separada? Quando você quiser reinstalar um Linux ou instalar uma outra, você só instala o root. Aproveita o swap e aproveita o home. Bom, o swap você lembra, né? Você lembra que você vem aqui em propriedades, computador ali, né, ó, nas propriedades, ó, o tanto que você tem de memória. Aqui eu tenho 8 GB. Então o swap é do tamanho da memória. Eu já li que você pode criar um swap a partir de 8, você pode criar metade, por exemplo. 8 eu poderia criar de 4, uma de 12 eu poderia criar uma de 6, mas eu crio no tamanho que sempre deu certo. Então a informação era a seguinte, você está vendo que aqui é C dois pontos, D dois pontos, E dois pontos, G dois pontos, F dois pontos. Pois bem, o Linux não é assim. O Linux ele lê, em vez de C dois pontos, D dois pontos, F dois pontos e assim por diante, ele lê SDA, SDB, SDC. Por exemplo, aqui é um disco, é o SDA, é o disco onde está instalado o Linux. SDB pode ser um pendrive, pode ser um DVD. SDC pode ser um outro pendrive, um outro HD ou um DVD. Quando você divide o SDA em partições, eu tinha colocado SDA0. Estava com sono, o Linux não tem SDA0, é SDA1, SDA2, SDA3. Não se preocupe que isso aqui é só para você
ver como é que você vai ler no Linux. Na hora que você abrir lá, não vai mostrar C dois pontos, D dois pontos, vai mostrar SDA1, SDA2, SDB. Aqui embaixo, por exemplo, o outro HD ele dividiria SDB1, SDB2, SDB3. Aqui, SDC. Ele só muda a última letra. 1, SDA, 2 e etc. Quando, você pode ler também HDA, HDB, HDC. Então seria HDA1, HDA2, aqui, né, aqui B, ó, aqui B1, HDA2 e assim por diante. Depende da distro, né? As distros mais antigas, por exemplo, quando era hoje é SATA que usa, é o cabo. Antigamente era o IDE. Às vezes pendrive, DVD ele põe como HDA, mas é a mesma coisa, SDA e HDA. Eu tinha colocado então o 0 aqui, ó, porque o Windows lê, quer ver, ó, olha lá, ele lê disco 0, ó. Até eu vou mudar aqui, esse programa chama Bootse, que eu instalei aqui, formatei meu computador, instalei o Windows 7, o XP e o 8. Então eu vou mudar aqui, ó, eu vou pôr o Windows XP, ó. Esse programa você gerencia o boot do Windows, o Windows XP. Tá vendo? Save, a lá ele mudou aqui, ó. No meu boot vai aparecer isso. Boot é quando você liga o computador. Então vamos ver aqui, ó. Se eu fosse instalar o Linux agora, eu vou aqui no gerenciador. Tá vendo que esse Windows aqui está com 180 GB? Eu vou diminuir o Windows 8 para 40 e as partições que sobrarem, eu crio uma swap, crio uma para instalar o raiz e a pasta home separada. Naquelas playlists que eu te mostrei lá, você vai ver como faz isso. Aqui, ó, são todas partições primárias, ó, essas aqui, ó. A próxima que eu for criar, eu vou criar estendida, porque o XP só instala em partição MBR. O Windows 7, os 64 bits, ele instala em GPT, mas aí você tem que entrar no boot e tem que mexer ali numas configurações do boot. Eu nunca fiz isso, mas no YouTube, no Google você encontra. Você lembra como você vê GPT MBR? Você clica aqui, ó, propriedades, volumes, ó, registro mestre de inicialização MBR, ó, isso aqui é MBR. Se fosse GPT, estaria escrito aqui GPT. Bem, espero que você tenha entendido mais ou menos. Então, no canal tem várias instalações de Linux, você vai ver que eu tenho várias partições e eu sempre uso 3, ó. Quando eu for instalar um outro Linux, eu posso diminuir a minha pasta home e instalar outra distro, raiz da outra distro. Por exemplo, eu vou instalar o Zorin. Eu instalo o Zorin. Aqui eu instalo o Linux Mint, que são as duas distros que eu vou usar esse ano. Não se preocupe com tantos termos, tantas coisas, que você vai, com o tempo, você vai aprendendo. Isso aqui vai ficar uma coisa muito simples para você fazer. Para testar o Linux no pendrive, você não precisa dividir em partições. Você coloca isso no pendrive através de um programa e executa o Linux no pendrive. Para instalar, você faz assim. E o Linux tem uma instalação, tem várias instalações do Linux lá no canal, que você põe lá, instalar ao lado dele, ao lado do Windows ou ao lado deles, se tiver outros. Ele faz a instalação automática para você. Então, a gente se encontra no próximo vídeo dessa playlist. Bem, então nós estamos aqui no canal Feta Tutoriais. Seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais, ó. Não se esqueça essas playlists aqui, essas duas, ó. O que preciso saber para testar e usar um Linux? E quer aprender Linux, como usar o Linux, comece com o Linux Mint? São para pessoas que não conhecem o Linux e querem buscar informações e aprender como é que eu faço para testar uma distro, para usar uma distro, etc. Então são para pessoas leigas, assim como eu sou um leigo.
mas eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. Então vamos lá, ó. Esse aqui é o vídeo 5 dessa playlist aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o arquivo, ó. Interfaces. Teve um comentário no canal, eu não vou pôr o comentário para não expor a pessoa, mas isso acontecia comigo e ele foi muito legal no comentário que ele escreveu assim: eu fico confuso, pô. Eu começo a ler Plasma, XFCE, LXQT, MATE, Pantheon, Gnome, tem até Duende nesse treco. Eu fico confuso, eu também ficava. Ninguém é obrigado a saber. Então nós vamos ver o que é isso aqui, ó. São interfaces do Linux. O que é uma interface, não é? A interface é isso aqui, eu estou usando aqui, ó, uma interface que chama XFCE. Esse é o Rosa Linux, com a interface XFCE. Então nós vamos ver algumas interfaces aqui, ó. Eu preciso decorar esses nomes? Não. Vou te dar um exemplo aqui que eu vou fechar esse monte de janelas aqui que eu abri, ó. O Visual Basic. Quando eu comecei a programar no Visual Basic, eu comprei um livro do Visual Basic 4 e tinha esses botãozinhos aqui. Fora esses botãozinhos aqui, esses botõezinhos, né? Botãozinhos, a professora de português corre atrás. Tem aqui no projeto, eu posso adicionar novos componentes, que são os ActiveX, ó. São mais um monte de controles. E eu comecei a estudar cada botãozinho aqui, ó, para que servia. Então eu punha um botão aqui, eu punha um label aqui, eu punha uma caixinha de texto, aí eu estudava as propriedades dos botões aqui, fechar o Visual Basic. Aí veio para o Lazarus, só para te mostrar uma coisa. Vou abrir um Lazarus aqui, ó. Pronto. Aqui o Lazarus tem uns botões aqui em cima, tá vendo? Ó? Esse é um botãozinho aqui de comando, ó. Aqui é um label, aqui é uma caixinha de texto, aqui é uma caixa para assinalar e etc. Lá no finzinho da página estava escrito assim, ó, depois que eu estava estudando, né? Não precisa estudar cada botão separadamente, porque de tanto que você vai usar, você vai saber para que serve. O Lazarus eu não conheço todos, porque eu só uso alguns. Então a mesma coisa as interfaces. Você não precisa se preocupar com o nome das interfaces e nada, porque de tanto que você vai ver sobre Linux, você vai acabar entendendo e vendo a diferença. Por exemplo, vamos começar aqui, ó, o Rosa. Essa é uma interface do Rosa Linux aqui, tá vendo? Ó? File History. Essa é uma interface aqui, é o KDE. Esse aqui, ó, é o Plasma. Esse aqui é o XFCE que eu estou usando. Esse aqui é o LXQT, ó, é uma outra interface. Deixa eu abrir o outro navegador aqui agora. Ó, essa aqui é uma interface OpenBox. Esse aqui é uma interface Ubuntu Mate, ó. Essa é a interface do Mate, ó. O Zorin, essa é a interface do Zorin, é um XFCE customizado. Esse aqui é o Pantheon, uma interface muito bonita. Esse é o Gnome, ó, que usou o Ubuntu, usa essa interface aqui, ó. Esse aqui é o Linux, ó, tem 3 interfaces, o Cinnamon, que é essa aqui, seu Mate Edition, XFCE. Aqui, ó, essa interface do Windows XP. E essa aqui é a interface do Windows 7. Então o que acontece com a interface? Vai te ajudar a escolher um Linux. Cada um tem a sua interface. Uma distribuição Linux, que nós chamamos de distro, ela pode ter várias interfaces. Você pode instalar várias interfaces no Linux e usar. Ah, eu quero entrar nessa, aí você entra nessa. Você pode instalar a interface separadamente. Bom, então, era isso por hora. Gnome, KDE. Essas são algumas, tem outras, né? O Gnome, KDE, Plasma, XFCE, XQT, Mate, Cinnamon, Pantheon, OpenBox. São interfaces. Você entendeu o que é interface. Isso vai te ajudar a escolher depois qual Linux que eu vou usar ou que eu vou testar. Bem, então estou aqui no canal Feta Tutoriais, né?
aqui nas playlists, nós vamos ver uma playlist aqui, ó. Distros oficiais sabores Ubuntu. Deixa eu colocar aqui playlist completa, ó. Nós vamos entender o que é isso aqui, ó. Ubuntu e distros sabores oficiais do Ubuntu. Já já a gente volta para cá, ó. Então, vamos aqui, ó. Mandriva, Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Debian, Slackware, Arch Linux, Gentoo Linux, existem outras. Qual distribuição Linux escolher? Bom, então nós precisamos saber uma coisa, ó. No vídeo anterior nós vimos as interfaces, agora nós estamos vendo aqui as distribuições Linux, ó. Esses aqui em cima, existem outras, que são essas aqui, podem ser consideradas as bases. Então, eu tenho um Linux que é baseado no Ubuntu, eu tenho um Linux que é baseado no Debian, eu tenho um Linux que é baseado no Arch, ou no OpenSUSE, ou no Gentoo, no Mandriva, Slackware e algumas outras. Por exemplo, o Zorin, ou Zorin, é baseado no Ubuntu. O Mint, ele tem baseado no Ubuntu e baseado no Debian. O Lubuntu é baseado no Ubuntu e assim por diante. Então, nós vimos aqui, por exemplo, podemos dizer que esses aqui são as bases. E as outras que estão aqui, ó, são distribuições Linux, como essa aqui, ó. Essa aqui é uma distro Linux, ó, o Kubuntu, o Lubuntu, o Ubuntu Mate, o que mais tem aqui? O Ubuntu Kylin, Ubuntu Bud, Xubuntu. Essa é uma distribuição Ubuntu, além do próprio Ubuntu. Vamos na página do Ubuntu para a gente ver, ó. Esse é o Ubuntu que usa a interface que você viu no vídeo anterior, é o GNOME 3. Vamos digitar aqui, ó, flavors, ó, sabores do Ubuntu, né? Esses são os sabores, ó, o Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio e o Xubuntu. São os sabores oficiais. Existem umas outras. O Debian também tem aqui os seus sabores. Se você for baixar o Debian, ele tem várias distros. O Slackware também tem várias distros baseadas no Slackware. Arch Linux tem várias distros baseadas no Arch Linux. Gentoo também tem várias distros. E o Open Mandriva também, o Rosa Linux, que é esse que eu estou usando aqui, ele é baseado no Mandriva. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que tem uma base e eu construo as próprias bases, tem as suas próprias distros. Então, por exemplo, o Rosa Linux é um fork do Mandriva. O que é um fork? Fork é um garfo, né? Hoje é muito difícil. Nós vamos aqui no DistroWatch, para você entender o que eu vou dizer. O DistroWatch é um site onde você pega informações do Linux. Então eu venho aqui, ó. Aqui tem distribuições Linux, ó. MX, que é baseada no Ubuntu e baseada no Debian, o Manjaro, baseado no Arch Linux, o Linux Mint, que é baseado no Ubuntu e no Debian, e assim por diante. Tem o Solus, por exemplo, que eu fiz aí um vídeo outro dia, é uma distro independente. Nós vamos ver aqui, ó, quando você vier no DistroWatch, você pode traduzir, ó, a arquitetura dele aqui, ó, 64 bits, ambiente, baseada em, você procura aqui, ó, ela é independente. Hoje é muito difícil se criar uma distro independente. É mais fácil você pegar uma base, o Ubuntu, por exemplo, e fazer uma distro baseada no Ubuntu. Por isso que quando a gente está usando, por exemplo, um que eu fiz outro dia, que é um Linux que eu gosto muito, é o Linux Lit. Deixa eu ver onde é que ele está aqui, é o Lit, ó, ele está aqui. Eu falei no vídeo, ó, baseada em Debian e Ubuntu LTS. Aproveitar e falar sobre o LTS. O que é o LTS? Vamos ver aqui, ó. Aqui ele não fala qual que é LTS ou não, a gente sabe qual que é ele. Não, todas deles são LTS, ó. O que é LTS?
significa suporte de longo tempo, long term support. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Ubuntu, ó. Isso é muito importante você RSU Ubuntu. Ó, esse é o Ubuntu. O próprio Ubuntu é baseado no Debian. E o Ubuntu tem aqueles flavors, que são esses aqui, né? Pois bem, vamos ver aqui o Ubuntu, ó. Quando ele fala aqui, ó, LTS, ó, a última dele, LTS, é o 2004. A outra é 1804. A outra é 16. Significa que o suporte, olha, vamos pegar aqui, ó, o 2004. O suporte é mais longo, vai até 2025, ó. Essas outras versões que são lançadas, ó, o 20.10, vai acabar em 2021. Esse aqui acaba em 2025. Esse aqui, 1804, ó, o suporte dele vai acabar em 2023. Então é sempre importante, quando você for testar uma distro, instalar sempre uma estável, que é o LTS. Então você já aprendeu o que é LTS. Porque às vezes você instala uma distro aqui intermediária, deixa eu tirar aqui, você instala uma dessa aqui e ela vai dar alguns problemas, porque eles estão testando a distro. Então as pessoas vão usando, eles vão corrigindo os erros. Ó, lançou uma aqui, ó, em 2018. Depois lançou a 18010, a 1904, 1910, aí lançou a 20, baseada nessas aqui, ó. Eles foram corrigindo, vão lançando, corrigindo. Então sempre escolha para você instalar uma distro LTS, estável, de long term. Você vai aprender a mexer nesse site aqui, embora ele esteja em inglês, você pode traduzir para o português, ó. Fica mais fácil depois para você ler. Você vai vendo aqui, ó, baseada, tipo, a data, quais são os ambientes que ele tem, ó, Gnome, Unity. Você vai vendo aqui quando foram feitas as ISOs, né, ó, as datas das ISOs, os pacotes que ela usa. Ó, por exemplo, ele usa pacote Debian. E aqui os comentários da distro, ó. Deram 7.6. Bom, vou deixar como lição de casa esse vídeo, senão fica um pouco grande, porque a gente chama tudo de Linux. É Linux? Não, não é tudo Linux. Linux, na verdade, nós vamos entender a diferença. Esse aqui são distribuições Linux, mesmo as bases. O Linux é o núcleo. Então, na verdade, você está usando um Linux? Não, eu estou usando Ubuntu. Eu estou usando Debian, eu estou usando Slackware. Todas elas usam Linux. Então vou deixar dois vídeos aqui, ó. Você procura o canal do Dio Linux, ó. Esses dois vídeos são muito legais, ó. O que você não entende, continua não entendendo sobre Linux, é um vídeo de 16 minutos. E eu sabia essas com maçãs. Esse vídeo é muito legal. Então vamos aqui, ó. Como as distros ganham dinheiro, é o que eu sabia com maçãs, ó, que é esse aqui, ó, que nós vimos. Então ele faz uma comparação, por exemplo, essa empresa aqui, que nós sabemos qual é, você tem que comprar a frutinha deles. É uma frutinha até, não é, algumas caras, para a empresa fica muito caro. Essa outra empresa aqui, ó, ela te dá a frutinha, é mais baratinha, mas a caixa da fruta é bem cara. E aqui ele fala sobre o Ubuntu. É muito legal esse vídeo, tem 9 minutos, assista. Inclusive ele diz aqui como as empresas ganham dinheiro. As empresas, já que é tudo gratuito, né? A maioria dos Linux são gratuitos. Vale a pena você assistir esse vídeo aqui. Esse outro vídeo, ele vai te explicar o seguinte, a gente faz uma comparação e chama tudo de Linux. Não é Linux, Linux é só o motor do carro. Então a pessoa compara o Ubuntu com o macOS ou com o Windows. Não é uma comparação justa, porque o Linux é só o motor do carro. O Ubuntu é o carro que usa aquele motor.
para a gente entender a diferença. Então, eu vou deixar esses dois vídeos na descrição e isso vai te ajudar a escolher depois uma distro para você usar. Lembrando que você não precisa decorar todos esses nomes aqui, ó, de tanto que você vai ver, com o tempo você vai assimilando, você vai saber o que é um Ubuntu, o que é um OpenSUSE, o que é um Arch Linux ou um Debian. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Hoje nós estamos continuando a série O que você precisa saber para testar um Linux. Bom, eu acho que você já assistiu os vídeos anteriores. Se você não assistiu, eu vou mostrar a playlist onde ela está, né? Então é essa playlist aqui, ó. Deixa eu já vir aqui e fazer bem feito, né? Porque senão fica complicado, ó. Abrir uma nova guia. Eu estou aqui usando o Rosa Linux, ó. Esse é o Linux que eu mais gosto, é esse. Embora nos meus vídeos tenha o Zorin. Então são essas playlists. Lembrando que essas playlists aqui, ó, elas são para usuários leigos que querem aprender a usar o Linux. Nesse vídeo aqui que nós estamos fazendo hoje, nós vamos ver aqui como testar uma distro, né? Como testar um Linux. Bom, você pode testar numa unidade virtual, num programa chamado VirtualBox. Existem outros, como o GNOME Box, por exemplo. Você pode testar e instalar. Você só dá o boot, porque a distro funciona só no boot. Você não precisa instalar, ou você pode instalar. Nesse caso, você instala numa unidade virtual. Você pode gravar num DVD, se o seu computador tiver um DVD. Você pode testar no pendrive e pode instalar direto no seu HD. Essas 4 maneiras. Como é que você testa no pendrive, que eu acho que é a melhor maneira? Eu vou te explicar por quê. Aqui, por exemplo, eu digitei aqui VirtualBox, ó. Eu instalei aqui o VirtualBox no Body Linux, no Astra Linux e também no... Esse aqui eu instalei, esse XP, ó. Eu tenho nota para usar esse XP aqui, que era da eMachines. O que acontece com esse XP, por exemplo? Não, esse aqui é o Linux XP, né? Mas no VirtualBox aqui no Body eu instalei o XP, que é esse aqui, ó. Esse é o meu Linux aqui da eMachines, ó. Eu tenho nota para usar, eu tenho licença desse Linux. Esse Linux, esse Windows, deixa eu voltar aqui. Ele não tem drive de internet e nem de som. E você vai ver aqui que eu funciono o som nele e acesso à internet. Por quê? Porque ele está usando recursos do VirtualBox. A mesma coisa aconteceu com esse Linux aqui, ó, o WinFreeXP. No pendrive ele não detectou a internet nem o som, mas eu instalei no VirtualBox e ele funcionou. Então significa que se você não testou no pendrive, pode ser que você instale e você não vai ter internet nem som. Esse é um problema. O outro problema é que pode ser que ele não detecte as outras partições, ó. Aqui é um outro HD, aqui são outros Linux, outras partições. Pode ser que ele não detecte. No VirtualBox você não vê isso. Dá para instalar 2 Linux no VirtualBox? Dá, eu não sei fazer isso, mas você pode instalar na mesma unidade 2 Linux e o Windows. Aí você tem condições de ver isso daqui. Bom, voltando aqui então, como é que eu testaria no pendrive? No pendrive, nessa playlist aqui do canal, essa aqui, no 2, eu baixei a ISO. A ISO é o programa de instalação do Linux e coloquei dentro de um pendrive. Como é que se coloca dentro do pendrive? Você, depois que baixar a ISO, tem programas, por exemplo, o Universal USB Installer funciona no Windows para você colocar uma ISO dentro do pendrive. O Rufus também é do Windows. O Indisk 32 Image também é do Windows. O Balena Etcher tem versões para os 3, para o macOS, para o Linux e para o Windows. E tem também agora me fugiu o nome dele aqui, eu fiz um vídeo dele outro dia, o Yumi, que ele faz multi-boot, você coloca várias ISOs dentro de um pendrive só. Eu já fiz um vídeo dele aqui. Aqui você procura aqui, olha, playlists, pendrives, ó. Tem
uma playlist aqui, instalações do Linux no computador, pendrives, ó, vou abrir a playlist aqui, ó. Já tem alguns programas aqui que você, ó, criando o pendrive de boot com o Balena Etcher, criar um pendrive de boot com Disk Major, Universal USB Installer. Aqui embaixo tem também aqui, ó, do Yumi. Conforme o programa que você usa, ele modifica o tamanho do pendrive. Um pendrive de 32 GB fica só com 2. Depois você precisa corrigir, ou pelo Rufus ou pelo Bootse. E o tamanho do pendrive importa? Bom, eu fiz num pendrive de 32 GB, não deu boot. Se você fizer pelo Yumi, que é multi-boot, dá certo. Então você baixa, eu vou te mostrar umas ISOs que eu tenho aqui. Você baixa as ISOs, ó. Nesse HD eu tenho várias, ó. ISOs Linux, são arquivos grandes, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, 3,5 GB, 4 GB, 2 GB, então são, ó, Manjaro, por exemplo, 2,7 GB. Então você precisa ter uma internet que dá para você baixar, ou você copia e depois coloca dentro do pendrive. Eu acho que a melhor maneira é testar no pendrive. E instalar o disco, tem várias instalações aqui, você pode ver nas playlists aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Tenho aqui instalações do Linux no computador, ó. Tem algumas instalações que eu já fiz, aqui que mostram a instalação. Algumas eu mostro desde como baixar o Linux, colocar no pendrive. E essa outra playlist aqui que seria um complemento, né? Dessa que nós estamos fazendo esse vídeo hoje aqui, ó. Essa playlist aqui você vai aprender quase tudo para poder instalar todas as distros. Bom, então a gente se encontra. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui. Não, a gente se encontra então no próximo vídeo. Bem, então continuando aqui, olha, sobre essa playlist, o que preciso saber. Aqui está o meu rascunho aqui, ó. Eu ia fazer 10 vídeos, ó. O último que eu fiz foi aqui, como testar o Linux. Você pode testar no pendrive, instalar no HD, no VirtualBox. Pois bem, como colocar a ISO dentro do pendrive? Como dividir o disco para instalar o Linux, as partições, e como instalar o Linux, já vão estar nessa playlist, porque eu não tinha pensado nessa playlist aqui, ó. Aqui você já vai aprender em cada vídeo separadamente. Então, esse seria o último vídeo. Eu vou diminuir essa playlist. Você vendo essa playlist, são vídeos curtos, e essa playlist você vai aprender como testar qualquer distro no pendrive e como instalar qualquer distro. O que eu vou incluir nessa playlist aqui, mas não vai ter esse ícone, é um vídeo que eu fiz hoje, inclusive, que me pediram outro dia. Ele está aqui, ó. Como remover, eu já editei, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Recuperar o MBR. Eu vou pôr esse vídeo, porque você pode excluir uma partição do Linux e reparar o MBR do Windows. Isso tem muita gente que faz, ele exclui a partição do Linux, fica lá o Groove, ou o Groove não aparece. Por isso que eu fiz esse vídeo aqui. E outra coisa importante que eu não falei, mas eu já aproveito para falar nesse último vídeo, tá aqui, olha, acessar BIOS. BIOS, onde estão as configurações do seu computador. Por exemplo, como acessar para dar o boot pelo USB? Você coloca o pendrive lá, o computador tem que dar boot, tem que ligar pelo USB. Isso é muito simples, é só você digitar o nome do seu computador, mais acessar BIOS, pela marca do seu computador ele vai dizer como é que você faz. Se você aperta F10, F8, se aperta a tecla F2 ou a tecla Delete, você entra no setup e modifica a ordem de boot. Geralmente, quando você liga o computador, aparece aqui embaixo, assim, ó, do lado aqui, ó, aperte F10 para ir para o setup. E esse outro aqui, como ativar a virtualização, para você entrar na BIOS. É a mesma coisa. Então, basicamente é isso que você precisa. Então, lembrando que essa playlist aqui, ó,
eu vou voltar aqui. Essas playlists aqui vão te ensinar praticamente tudo, vão te mostrar praticamente tudo que você precisa saber para testar e instalar uma distro Linux. Espero que você tenha gostado da playlist. Divulgue essa playlist, porque visualizações de Linux é muito difícil. O Jonathan aqui, por exemplo, deixa eu procurar aqui, ó, GeoLinux. Eu admiro muito o Jonathan, porque graças a ele muita gente usa Linux e ele continua batalhando. Os dois, porque quando ele chegou a 100 mil inscritos, ele estava muito contente. Falou, nossa, um canal de Linux chegando a 100 mil inscritos, que maravilha. Quando ele chegou a 250 mil inscritos, precisava ver a alegria dele. Então eu vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Eu sou uma pessoa inteligente para saber o seguinte, eu vou entrar aqui no meu Facebook. O DistroWatch é um site onde você vai acostumar a pegar informações das distros. Ó, você vem aqui no DistroWatch, ó. Esse site existe há 20 anos. Você escolhe uma distro aqui, você pode traduzir conforme a... Ó, aqui eu não pus a extensão para traduzir. Você escolhe uma distro, por exemplo, você está usando aqui o Linux Mint. Um exemplo. Aqui você lê tudo, você traduz, você vai conhecer tudo sobre o Linux Mint, o ambiente dele, da onde que ele vem, baseado, a base, não se esqueça do LTS, sempre dê preferências para distros que são estáveis. Instale as estáveis, porque o suporte é mais longo e ela não tem bugs. As distros intermediárias, elas têm bugs, olha aqui, ó. Eles estão testando as distros, a gente sabe quais são as LTS, né? Por exemplo, ó, a 2002, a 1903, quando você vai na página dele, ele mostra, essa é uma versão estável, essa não é uma versão estável, tá certo? Então eu vou entrar aqui no meu Facebook para te mostrar uma coisa. Isso é desanimador, o que eu vou te falar, por isso que eu admiro o Jonathan. Graças a ele, se você digitar Linux, os vídeos dele estão sempre em primeiro lugar. Também ele está há mais de 10 anos no negócio. Eu sigo a página do DistroWatch. Aqui, ó. Dá uma olhada. 6 pessoas curtiram. Eu sou uma delas. Eu sempre curto a página deles, ó. Aqui 17 pessoas curtiram, ó. Aqui 11 pessoas. Aqui 7. Então você vê que são poucas curtidas. É um site em inglês. Deveriam ter pelo menos umas 1000, mas não tem. Tem 9, 10, 17, às vezes tem 20, tem 9. Então quer dizer, não há muito interesse em usar o Linux, né? Eu estou usando aqui um computador de 12 anos, usando um sistema novinho, que é o Rosa Linux aqui, ó, totalmente atualizado. A pergunta que eu te faço é, será que o fabricante tem interesse nisso? Oh, você não vai comprar meu computador novo, minhas memórias, o meu HD? Não, não vou, isso aqui está me servindo. O meu computador eu ainda pus mais 4 GB, porque o editor que eu uso, que é de Windows, o editor de vídeos, ele precisa de um pouquinho mais de memória, mas para eu colocar 16 GB, custa 350. E eu não vou colocar agora. Então, esse é um problema. Graças a Deus aqui vamos aqui no YouTube. Eu vou pôr aqui, ó, TED Talks. O que aprendemos com Linus Torvalds, que é o criador do núcleo Linux, né? Esse aqui, ó, essa palestra, ó. O que a indústria, ela está em inglês, mas você pode pôr a tradução, o que a indústria aprendeu com Linus Torvalds. Esse cara, ele manja muito e ele dá uma informação interessante. 85% dos equipamentos no mundo, e ele tem os dados para isso, usam núcleo Linux. Celulares, tablets, servidores de internet, computadores e etc. usam o sistema Linux, o núcleo Linux. A gente chama tudo de Linux, mas você agora já aprendeu o que é um núcleo Linux. Bom, então a gente se encontra num próximo vídeo.
Então fica aí a dica, se você gostou do vídeo, por gentileza clique no botão gostei, se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo.